Professor Lúcio, o senhor já se colocou no ar aí, não? Eu já. Eu não tô muito familiarizado com isso, então nós vamos gravar e depois eu vou subir o senhor está gravando? Vamos gravar. Eu tô apanhando. Depois qualquer coisa edita. Exato. Então deu problema na gravação, não vai pro ar. Eu não falei isso, ó, pode ver. Tudo bem, professor? Prazer recebê-lo. Que bons ventos o trazem a nossa Criciúma? Chefe, na verdade eu estou aqui porque eu passei a semana em Tubarão nos últimos dias. A gente está realizando um projeto de muitos anos que nós tínhamos, que era fazer esse trabalho que a gente faz aqui em Criciúma desde 2009. Em Tubarão também a gente já tem vários investidores que trabalham conosco da região, então até como uma resposta pelo apoio da toda aquela região, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Laguna, Tubarão, a gente vai abrir o nosso 7º escritório. Opa. E será ali no centro de Tubarão, então a gente já estava lá treinando equipe e tudo mais. Maravilha. Uma rapaziada bem bacana lá. Da nossa empresa que começou aqui em Criciúma e vai se espalhando pelo país. São 3 escritórios em São Paulo. Quais são os escritórios em São Paulo? Campinas? Campinas, Araras, Jundiaí e Limeira. Campinas, Araras, Jundiaí e Limeira. São 4. 4 escritórios em São Paulo. Exato. Maravilha, parabéns. Sucesso. Obrigado. A gente viu vocês nascendo aqui, do ponto de vista do negócio, né, da empresa, e hoje estão espalhados por aí. Vocês têm um núcleo em Itajaí, aqui em Santa Catarina. Fica o Pablo Piero lá. Pablo Piero de lá, perto do Porto, ao lado do Porto, acompanhando as coisas. Falando em Porto, hoje o DC, o principal jornal de Santa Catarina, está dando informação sobre o volume de exportações do Estado. Uma informação positiva. Reação da economia. Exportações de Santa Catarina registram o 14º mês seguido de alta. Vendas para o exterior cresceram 11,5% em setembro e reforçam um cenário de melhora que começou em agosto do ano passado. É fato que estamos efetivamente num processo de reaquecimento da economia, Lucas? Isso aqui foi ocasional, circunstancial, pontual, ou isso faz parte de um processo? A recuperação vai se espalhando entre os setores, né, Delor? Claro que alguns setores sofrem mais com a crise e estão demorando um pouquinho mais para se recuperar. É o exemplo do setor imobiliário, né? Quando a economia está bem, o setor imobiliário está ótimo. Quando a economia vai mal, o setor imobiliário fica péssimo. Mas a gente também já vê o início de uma movimentação, provavelmente com esse novo cenário de juros baixos para o ano que vem, até o mercado imobiliário deve começar a se recuperar, como já está se recuperando, só que ainda não numa forma tão clara como outros setores, né? As exportações, por exemplo, elas estão num momento muito bom, porque a recuperação seria a bolsa disparando, só que o dólar não está caindo, o que favorece o exportador, né? Então o dólar, a bolsa subiu praticamente 10 mil pontos e o dólar não saiu do lugar. Então, para quem está exportando, isso é positivo. E a gente vê aos poucos o mercado automobilístico também reagindo, as vendas de carro voltando a crescer, isso ajuda também a indústria como um todo, né? Então, a recuperação começou sim. O Brasil tem virtudes, o Brasil tem muitas virtudes, o Brasil tem uma população jovem, trabalhadora, um agrobusiness muito forte. Descolou a economia dessa barafunda, desse momento de lama da política? As pessoas precisam trabalhar, né, Delor? Ninguém vai ficar em casa, ninguém vai deixar de produzir porque os políticos não conseguem administrar ou não têm competência para administrar o país. A gente viu essa reforma política, o Brasil não precisa de uma reforma política, o Brasil precisa de uma reforma de políticos, né? Não adianta mudar o sistema e colocar essas mesmas pessoas lá que o resultado vai ser o mesmo. Então, toda aquela essa parte, né, que entristece, né, que pesa sobre o cidadão brasileiro, acaba que em algum momento sendo ignorada, porque a vida segue, né? Então hoje a gente tem esse cenário onde até as empresas brasileiras, ontem o próprio governo conseguiu pegar bastante dinheiro lá fora essa semana, empresas brasileiras também voltando para o mercado. Isso é fundamental e mostra que até no exterior também já existe uma imagem melhor em relação a nós. A política econômica aplicada, ela, por mais que exista uma bagunça institucional evidente, a política econômica aplicada é positiva, é uma política coerente, né? Então, isso acaba dando tranquilidade para todo mundo voltar a investir, voltar a criar emprego. Isso está acontecendo aos poucos. Toda a recuperação ela é bem gradual, né? O mercado desce de elevador, sobe de escada, mas ela já começou e vai então começar a se espalhar por esses setores.
Mas, de toda sorte, essa parte política ela vai realmente voltar a ser um problema agora com a aproximação das eleições, principalmente se o mercado entender que nós corremos o risco de ter mais uma guinada para um governo que não esteja voltado para essa seriedade de caixa, para esse alinhamento com o sistema econômico que precisa haver, né? Então, daqui até lá, pelo menos, a gente tá tranquilo. O problema é que já tá logo ali, né? Não demora muito, tá logo ali. Me diga, as oscilações de ontem, as oscilações no mercado financeiro, o que tem de importante anotar? O mercado, assim, ele antecipa, né? Então, ele caiu lá em 2010, 2011, antes da crise realmente tomar conta da economia brasileira. E nesse momento, a gente vê já nos últimos 12 meses o Ibovespa promovendo a recuperação dele e antecipando o processo de recuperação da economia. Ontem, novamente, o mercado bateu o recorde histórico. O Ibovespa nunca teve tão alto em reais. Foi 78 mil pontos, mas ao longo do dia ali começaram a analisar exatamente essas questões vindas de Brasília e o mercado acabou cedendo, voltou rápido, caiu mais de 1.000 pontos, ele de 78, estava com 2% de alta, acabou fechando no 0 a 0, depois que o PSDB avisou que vai tirar o deputado Bonifácio Andrada da Comissão de Constituição e Justiça nessa análise da situação do Temer. Isso pode forçar o Temer, porque esse Bonifácio era a favor dele, né, amigo do Temer. Então, a saída dele agora vai forçar o Temer a ter que negociar mais, a abrir mão de... Eles são malandros, né? Veja, o PSDB disse o Bonifácio cai fora, porque o Bonifácio é suplente na comissão. Estava na comissão, o PSDB tinha uma posição contra, de aprovar a investigação do Temer e de não assumir a relatoria. E o Bonifácio foi lá e negociou direto com o Planalto. Aí o líder da bancada disse: "Ô, Bonifácio, presta atenção, cai fora que não vai ter lugar, o PSDB é contra." Aí o que eles fizeram? Aí o Padilha negociou com o líder do governo, que é do PSC, e aí eles deram a vaga do PSC para o Bonifácio. E o Bonifácio vai continuar relator agora por um partido emprestado. Só que eles estão... Tipo barriga de aluguel, né? Exatamente. Mas depois que o PT está ajudando o Aécio, não duvido mais de nada. Tiro tudo. E tiro tudo. Dizia o Jô Soares na Assembleia da Edição. Vai. E nessa o dólar também estava lá em 3,14, calminho, voltou a acelerar e acabou fechando em 3,16. Essa notícia não é para tudo isso, né? Mas quando o mercado está num nível alto, ele subiu bastante, qualquer sinal de fogo o pessoal já acaba correndo, né? Natural. E hoje que a gente vai ver até onde esse processo ainda está acontecendo. Alguns comentários ontem que foram legais, um deles é da BlackRock. BlackRock é uma das maiores gestoras de recursos do mundo, e ela diz que o Brasil, né, ela tá tendo uma melhora nessa queda dos juros. O Brasil pode ainda ter uma melhora econômica significativa, principalmente com a reforma da Previdência. O Meirelles deixou de falar outubro, agora ele fala em novembro, mas ele continua insistindo que a reforma vai acontecer. Então, o fato da BlackRock fazer esse elogio, né, fazer essa consideração em relação a nós, é uma boa notícia e que corrobora aí para esse momento muito bacana da Bolsa Brasileira, batendo recordes, com os investidores felizes depois de 9 anos de baixa. Vamos ver se esse movimento hoje tem sequência nesse fechamento de semana do mercado financeiro, meu amigo Adelor. O ouvinte está te perguntando aqui o seguinte: pergunta aí para o Lucas, já que ele está no estúdio, se a XP vai de fato entrar no mercado de Bitcoin brasileiro e como, caso isso seja verdade. Existem... Ele explica o que é Bitcoin, porque muita gente não sabe o que é esse negócio de Bitcoin. Bom, o Bitcoin é uma das moedas digitais, né, as moedas sem banco central. E realmente, existe esse rumor de que a XP pode estar participando desse mercado, mas ainda não tá muito claro como isso vai acontecer, de que forma. Mas já existem algumas corretoras, né, que são chamadas pontos de liquidez, porque transformar o Bitcoin em dinheiro que é a grande, e vice-versa, que é a grande sacada, né? Você tem que ter uma confiança muito grande nessa corretora, porque na verdade quando você compra um Bitcoin você recebe uma senha, alguns números ali que é mais ou menos um título ao portador. E essa corretora, você tem que ter uma convicção de que aquilo realmente é um Bitcoin.
E alguns lugares, alguns comércios já aceitam, né, a moeda digital. Então, pode ser feita a utilização dessa forma. Mas o grande problema aí é que é a regulação, né? Então, com esses pontos de liquidez, é fundamental que sejam feitos por instituições financeiras, porque nós somos treinados a identificar situações de lavagem de dinheiro, de qualquer coisa irregular, e somos obrigados a denunciar. Então, se isso acontecer via corretora, é mais seguro para o sistema e é mais seguro para todo mundo. Então, provavelmente esse é o caminho que vai, mas é um pouco contraditório, porque o grande sacado da moeda digital, além da segurança dela, é o fato de não haver regulação. Então, a partir do momento que passa por nós, é necessária a regulação, né? Então, ainda tô acompanhando. É coisa nova, né? É coisa nova, mas veio para ficar. Essas moedas digitais aí agora vão fazer parte aí do nosso dia. Mas sendo coisa nova, ainda tem que aguardar a acomodação, né, das melancias do caminhão, como é que faz, de fato, o caminho, o jeito de fazer e tal. E aí um período ainda de arredondamento. Perfeito. Né? Mas só como investimento, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque ele não cria nada, né? O Bitcoin é um ativo que depende dos outros quererem pagar mais caro depois que você comprou para você ganhar. Então, uma hora esse oba-oba acaba, né? E aí, que hora que acabar, vai vir, que vem queimando e vai deixar o cara numa situação complicada. Então, fica esperto. Professor, sempre bom tê-lo conosco, apareça sempre. Eu que agradeço, um abraço. Depois vamos ver como é que ficou essa gravação. Hein? Vamos ver, vamos acessar o canal lá, Lucas Rocco no YouTube. Lucas Rocco. Exato. Com 2 Cs? Exato. Com 2 Cs. É Lucas Luco, né? Porque daí tem covardia. 7h45, assalto agora em Forquilinha,